Olá, meus queridos, paz do Senhor, bom dia, boa tarde, mais um dia, mais uma semana iniciando. Queridos, eu quero fazer uma reflexão assim, na verdade uma sequência do vídeo anterior, né? Embora o vídeo anterior eu tratei das nécias, né? Das virgens nécias, ou virgens loucas, né? Mas eu quero trazer aqui uma sequência, uma compreensão melhor para você entender aquele vídeo, tá ok? Então eu quero iniciar aqui lendo um versículo. Eu não sei como que vai ficar o áudio, porque eu estou gravando para o lado de dentro do barracão. Pode ser que dê um certo eco, tá? Isso eu só vou ver depois da gravação. Mas acredito que não, tomara que não, né? Então diz assim, ó, 1 João, capítulo 1, versículo 6. Apenas a parte A eu quero trabalhar, tá? Embora a aplicação ou a prática da parte A, né, a parte B vai ser consequência. Eu vou ler aqui o verso 6, né, verso 7. Se porém andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ou seja, João está dizendo, né, se andarmos na luz, como ele na luz está, garantimos, né, temos a garantia de que temos comunhão uns com os outros, né? E aí, consequentemente, o sangue de Jesus vai purificar todos os nossos pecados, né? Tanto os meus quanto os seus. Isto é, se tivermos comunhão. Mas para termos essa comunhão, precisamos andar na luz, como ele na luz está. Então eu quero trabalhar apenas a parte A, né? Que no caso aplica-se um andar na luz, andar com Jesus. Se Jesus está na luz e Jesus está andando, eu preciso andar com Jesus na luz, para que eu possa ter comunhão, para que eu possa andar com outras pessoas e essas pessoas tenham comunhão comigo, e ambos serão purificados e perdoados os pecados. Muito bem, li o texto, né? Li o versículo de introdução, né? Mas para a gente entender, né, ainda que a gente leia a carta toda, né, do apóstolo João, a gente não vai ter a compreensão daquilo que está na mente, né, desse profeta, né, desse apóstolo, tá certo, queridos? Eu quero ler outro versículo em Mateus, né, no capítulo 12, verso 30, né? Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então, palavras de Jesus, né? Jesus está dizendo, quem não é por mim, é contra mim, né? Ou seja, quem não anda comigo, ou junto comigo, é contra mim. Não anda comigo, é contra mim, né? E quem não ajunta comigo, espalha. A pergunta que eu faço é, ajuntar o quê? O que Jesus está ajuntando? Ou o que Jesus está querendo dizer com essa fala, né? Esse ajuntar, né? Ajuntar, então Jesus está dizendo que ele precisa de ajuda, né? Quem anda comigo na luz como eu estou, né? Quem anda na luz comigo em plena verdade, está ajuntando junto comigo, né? Mas quem não ajunta junto comigo, quem não anda comigo, espalha. Espalha o quê? Ajuntar o quê? Então, se você observar o capítulo, o contexto, né? O contexto é reino, né? Então Jesus está falando do reino, ele está juntando, ele está restaurando o reino que está dividido, que está espalhado. Qual reino? O reino de Israel, né? Na conversa com os judeus ele vai dizer, vocês me acusam que eu estou expulsando demônios, né? Com a ajuda do maioral dos demônios, né? Isto é, Belzebu, né? Só que esse Belzebu que vocês estão falando, ele está megamente, intrinsecamente unido. O reino de Satanás não é dividido. O reino de Satanás não é separado, despedaçado, desunificado. O reino de Satanás é organizado. Por isso ele avança, né? Jesus está falando para os judeus. E o reino que está dividido não pode subsistir. Em outras palavras, o reino de vocês, Israel, está dividido. E se continuar dividido, vocês não vão subsistir. Vocês vão perecer de fato, como disse os profetas.
Então, se não crerdes, certamente que não permanecereis. E certamente vão perecer, né? Então, o assunto é ajuntar as 12 tribos que estão espalhadas, que estão em briga, né? Por isso que ele vem para evangelizar paz, tanto os que estão perto, quanto aos que estão longe. Porque se ele conseguir evangelizar a paz, porque ele é o príncipe da paz, ele é a nossa paz, ele vai acabar com a divisão, ele vai acabar com a guerra. E sendo assim, para acabar com essa guerra, ele tem que unir essas tribos que estão despedaçadas, espalhadas, num só corpo, né? Que é o corpo de Cristo, que é a igreja, né? Mas para a gente chegar a esse entendimento, com essa compreensão, porque a mensagem hoje, né, falada dentro das igrejas, dentro do evangelho que está sendo anunciado hoje, é um evangelho que espalha, né? Não ajunta, né? É o evangelho da exclusão, é o evangelho da substituição e é o evangelho da desunião. Por quê? Porque as mensagens de hoje vai dizer que Israel é uma coisa e igreja outra coisa. Ou seja, a mensagem de hoje exclui Israel da história, né? Tá certo? Exclui Israel do corpo, exclui Israel do reino. A mensagem de hoje divide o Israel. Israel de um lado e igreja do outro. Como se não bastasse, a mensagem de hoje, né, não estou generalizando, né? Eu acredito que tenha pessoas sinceras, né, que não vão distorcer a Bíblia, não vão distorcer as palavras do Senhor e vão pregar concernente essas palavras, né? São poucas pessoas, são raras, mas existe. E, consequentemente, essa mensagem que divide, que exclui, também desune, desajunta, espalha, né? Entende? Jesus está fazendo uma força tremenda, né, para unir, mas se a mensagem não estiver correta, ela vai desunir, ela vai espalhar, como ele disse. Quem não ajunta comigo, espalha. Então percebe que andar com Jesus, como ele está na luz, andar com ele, fazer a obra que ele está fazendo, implica em ler a verdade, aplicar a verdade e aceitar a verdade, e não distorcer a verdade. Porque quando eu distorço a verdade, eu vou espalhar, né? Eu não vou ajuntar junto com ele, né? Então o reino de Israel está dividido e precisa ser ajuntado. Tanto é que os discípulos vão perguntar: é nesse tempo, é nessa época que o Senhor vai ajuntar o reino de Israel? É nessa época que o Senhor vai restaurar esse reino? E aí ele vai responder: não vos compete saber em que época eu vou fazer isso, né? Ou que pai vai fazer isso, né? Porque ele reservou por sua exclusiva autoridade, né? Ou por seu próprio tempo determinado, né? Mas para a gente não ficar aqui só na fala, vamos pegar aqui o profeta Zacarias, que ele vai falar de algo interessante. Capítulo 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo, salvador e humilde, montado em um jumento, num jumentinho e cria de jumenta. Então o profeta Zacarias está profetizando, né, naquela edificação de Esdras, Neemias, Zorobabel, etc., né? Embora aquela edificação foi feita só apenas por 2 tribos, né, e não por 12, né? Então por isso que Deus usa o profeta para animar o povo que estava edificando com dificuldade, mas para profetizar que as outras tribos teriam que participar dessa edificação. Aquela edificação de Esdras e Neemias aponta para essa edificação de hoje, Cristo com a igreja. E essa edificação de hoje precisa estar presente 12 tribos, né? Como Jesus está falando, eu estou unificando, eu vou edificar, mas eu vou edificar de uma forma que eu vou ajuntar, eu vou reunir, eu vou agrupar, eu vou congregar as tribos, né? Mas se alguém não quiser congregar comigo as tribos, né, vai espalhar. Por qual objetivo que Jesus vai vir montado num jumentinho e entrar em Jerusalém? Verso 10. Destruirei os carros de Efraim, que é o reino do norte, né, 10 tribos, os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Então a guerra que existia entre Israel, desde quando ele saiu do Egito, Moisés teve que unificar as 12 tribos lá dentro do Egito para tirar eles de lá. Percebe? Josué unificou eles, Samuel unificou, Davi unificou, mas o pecado e a consequência do pecado, que é desunir, que é dividir, né, que é despedaçar, continuou até a vinda de Jesus. Somente o próprio Messias poderia unir essas tribos, né, ou resgatá-las, né, unir elas, né, não só fisicamente, mas também na ressurreição, né, inclusive. Somente ele poderia fazer isso.
Então o propósito dele é vir para destruir a guerra que existia entre Efraim e Judá, mais precisamente. E também ele vai anunciar paz às nações, porque Efraim está no meio das nações. Se vai alcançar as nações, vai alcançar Efraim, né? Vai anunciar paz aos que estão longe, que é Efraim, que está dentro das nações, mas vai anunciar paz para quem estiver perto, que é a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, que estão lá, né? Paulo fala isso em Romanos 9, Romanos 10, né? Eu sou membro da casa de Judá, pertencente à tribo de Benjamim, né? Casa de Judá. Então a casa de Judá sempre esteve perto ali, entende? Jesus veio e anunciou paz, evangelizou o evangelho da paz para os que estavam perto, casa de Judá, mas também o propósito é levar paz aos que estão longe, entre as nações. E o seu domínio será de mar a mar, desde o Eufrates até os confins da terra, né? Fala aqui de nós, né? Confins da terra, entende? Gentios, né? Efraimitas espiritualmente, né? Ok? Porque Deus escondeu, né? As outras tribos em Efraim. Você já imaginou se Deus quisesse usar o profeta para acusar os pecados das 10 tribos? E toda vez que o profeta for acusar um pecado, ele vai falar, olha, Deus não suporta mais a idolatria de Aser, Deus não suporta mais a idolatria de Zebulon, Deus não suporta mais a idolatria de Rubens, Deus não quer mais nem saber dessa idolatria de Levi, a idolatria de Isacar, a idolatria de Benjamim, a idolatria de outra tribo aí que eu esqueci agora, que fugiu, né, que são 12, entende? Então, para minimizar o assunto, ele usa o nome Efraim para esconder as 10, assim como Benjamim e Judá, ele fala só Judá, mas Benjamim está junto, entende? Por isso é falado casa de Israel, é uma casa, mas ela está dividida, mas o propósito é unir numa só casa, e essa casa está sendo edificada sobre a rocha, e não sobre a areia. Muito bem, então aqui Zacarias está falando, né, de uma unificação, de evangelizar a paz, quando Jesus viesse, e é o que ele está fazendo, inclusive, né, nos dias de hoje. Mais um texto, né, Isaías, né, Isaías capítulo de número 8, a partir do 14. Ele vos será por santuário, mas será pedra de tropeço para as 2 casas de Israel. Ele quem? Emanuel, o príncipe da paz, o Deus conosco, Deus forte, maravilhoso, etc, etc, etc. Então ele vai ser santuário, aquele santuário que está lá na carta aos Hebreus, né? Que existe um santuário no céu. Apocalipse 11 vai mostrar esse santuário novamente, assim como nos profetas. Esse santuário é Cristo. Ele vai ser um santuário para unificar, entende? As 2 casas, para quem crê na verdade. Quem não crê vai acontecer o quê? Será laço e armadilha para os moradores de Jerusalém. Muito dentre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados, enlaçados e presos, né? Porque se não crer, vai perecer. Verso 16. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos, né? Resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. Só o Espírito Santo pode fazer isso. É só num contexto de nova aliança que é possível isso. Não adianta eu querer aplicar isso aqui lá para a época de Israel, que não dá certo, não funcionou, né? Então ele está falando para um tempo futuro que seria possível, né? Quando o Espírito Santo viesse, chegasse, o Espírito Santo iria selar no coração dos meus discípulos o testemunho, assim como imprimir as leis na mente, como o escritor dos Hebreus fala no capítulo 8, assim como Jeremias 31, 31. 17. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó. Aqui é outro nome, ó, casa de Jacó. Está falando das 2 casas, tanto Judá quanto Gentio, tanto Judá quanto Efraim, porque ambos são filhos de Jacó, entende? Eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu para maravilhas e sinais em Israel da parte do Senhor dos Exércitos que habita no monte Sião. Por exemplo, esses 2 filhos também apontam para Judá e Efraim, e a nova aliança. Eis aqui os 2 filhos que o Senhor me deu para sinais e maravilhas em Israel e para os que habitam no monte Sião. Quem que está no monte Sião? O escritor dos Hebreus fala que nós estamos no monte Sião. Então esses sinais e maravilhas é para nós. Esses 2 filhos têm que estar no nosso contexto, entende? Mas andando junto, em comunhão, como ele está na luz, né? 18. 19 na verdade, né? Quando vos disserem os necromantes, os adivinhos, o pessoal lá da feitiçaria, né, da macumbaria, que murmuram, acaso não consultará o povo
o povo ao seu Deus, né? A favor dos vivos e não dos mortos, né? E é uma verdade, né? Nós vamos consultar a favor dos vivos e não dos mortos, né? Quem que vai consultar morto? Como que vai consultar morto? Né? Não tem sentido. 20. A lei é o testemunho, né? Ou seja, a consequência, é a sequência, na verdade, né? De selar a lei no coração, né? Dos discípulos, né? Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos, e a lei é o testemunho. E se eles não falarem desta maneira, jamais vão ver a alva. De qual maneira? De maneira que o profeta está falando a respeito da vinda do Messias, assim como Zacarias, assim como Jesus falou, assim como o apóstolo Paulo está falando lá na carta dele. Passarão pela terra durante oprimidos e famintos, e será que durante vierem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e ao seu Deus, olhando para cima? Aqui já vai entrar no contexto do fim, né? Que vai chegar uma época que eles vão amaldiçoar, né? O seu Deus, o seu rei, porque vai vir fome, vai vir muita coisa ruim na terra, né? Para finalizar aqui, eu vou ler mais um texto aqui, ó. 1 Pedro, do 18 para frente. 2 Pedro 1, 18. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro está testemunhando, essa voz nós ouvimos no momento que teve a transfiguração, né? E aí apareceu a voz do céu: este é meu filho amado, a quem me compraz. Eles ouviram, eles testemunharam essa voz, o cumprimento desse fato. 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra dos profetas, e fazem bem a todos que atendem a elas, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e nasça em vossos corações a estrela da alva, a qual Isaías falou. Se eles não falarem dessa maneira, jamais vão ver a alva, que é Cristo nascendo, entende? Então tem que falar segundo a profecia. E se você continuar aqui lendo para baixo, ele vai falar que nenhuma profecia é dada, né, através de maquinação humana, que o homem possa produzir uma profecia. Não vem, o homem não tem estrutura ou base para isso, né, suporte para isso. Apenas o Espírito Santo, o Senhor Deus, pode produzir, fabricar uma profecia e lançar uma profecia, né? Nenhuma profecia tem base em mente humana. Então ele está falando que a gente viu Jesus, né, ouvindo a voz do céu, todas aquelas coisas que aconteceu. Ele foi crucificado, ressuscitou, foi para o céu e tal, e é testemunha, nós somos testemunhas ocular, mas também nós temos as palavras dos profetas para confirmar isso. Por isso nós falamos. Lembra que Isaías falou: se eles não falarem desta forma ou desta maneira, jamais verão a alva, jamais Cristo pode nascer no coração dessas pessoas, se elas não crerem, não entenderem essa mensagem e não falarem desta forma. Amém, meus queridos? Então, voltando lá para o assunto de Jesus, né, na edificação. Jesus está falando dessa edificação, então, que no caso é pessoas, né? Quem não ajunta as 12 tribos de Israel que estão espalhadas por todas as nações junto comigo, está espalhando. Então a mensagem que é pregada hoje, infelizmente, por nossos líderes, né, muitos seminários, muitas teologias, né, que foram nascendo ao longo do tempo, esses homens, né, como que eu vou usar o termo aqui para não acusar, né? Embora já é uma acusação, né? Porque a gente é prejudicado muito quando a gente não compreende o que os profetas estão falando, o que Jesus está falando, o que os apóstolos estão acrescentando em cima do que os profetas falaram, e em cima daquilo que Jesus está falando. A famosa teologia moderna, né? Eu vou dar um exemplo aqui, né? Não vou usar nome, né? Você vai entender. Eles, entre aspas, estudaram os profetas da maneira deles, né? Encontraram uma explicação lógica para eles, aformataram os profetas, dando nome, no caso, esse aqui é o profeta menor, aquele é o profeta maior. Esse profeta aqui, né, nasceu em tal época, a cor da camisa dele era azul, né, ele gostava de usar cueca de algodão, sabe, essas coisas, né, é engraçado até de ouvir, mas é mais ou menos desse sentido aqui, né. Ele foi casado com fulano tal, o profeta tal não casou, mas a mensagem central do profeta eles não falam, né? Ou qual é o seio da mensagem que é Cristo, né? Eles vão falar que Cristo está revelado no profeta, mas porque o profeta está acusando o pecado do povo e o povo não aceita, né?
Não aceita a acusação do profeta e fica naquele impasse, né? Não sai disso, né? Você não consegue extrair informações dentro dessa teologia moderna de maneira que vai edificar você, né? É sempre conteúdos rasos e coisas maquinadas pela mente deles, né? Eles não sabem que os profetas estão alinhados, todos eles na mesma mensagem, que é falar de Jesus que viria no futuro, que restauraria aquele reino de 12 tribos que estavam em Brigueiro. E essa restauração não ia acontecer apenas na cruz do Calvário, embora aconteceu 100% e ele concluiu, mas a consequência fisicamente tem que atingir todas as etapas. Todas as gerações dos filhos de Israel precisam ouvir essa mensagem e entender que eles fazem parte deste plano de salvação. Inclusive, plano de salvação está sendo anunciado pelos profetas, né? Para toda a humanidade. Entende? Então, quando eu não entendo o plano de salvação na boca dos profetas, e eu tento arrumar uma explicação lógica para abranger vários profetas em um curto espaço de tempo, ou de escrita, né? Porque eles escrevem muitos livros, né? Para vender os seus produtos, eles minimizam toda a obra de Cristo, né? Há uma coisa gigantesca que Jesus está fazendo, eles pegam e abafam, né? Por falta de entendimento, não entenderem, e essa mensagem, essa restauração fica à mercê da igreja. A igreja não fica entendida sobre isso. E aí o que vai acontecer? Não, porque a igreja não vai passar pela grande tribulação, né? Quem vai passar é Israel, os profetas estão falando, porque eles conseguem absorver alguns flashes, né, algumas etapas de grande tribulação que os profetas mostram para o tempo do fim, e porque lá o nome está sendo falado de Israel, né, lá Israel, mas eles não associam que o Israel que está sendo falado pela boca dos profetas é o mesmo Israel que está sendo falado pela boca dos apóstolos, né? O apóstolo Tiago, por exemplo, né, eu quero endereçar essa carta para as 12 tribos de Israel. Como é que vai ficar? Quer dizer que Tiago está escrevendo para alguém que está no Antigo Testamento? Né? Como explicar isso, né? É óbvio que você tem que entender que existe 12 tribos e não 24 tribos. 12 tribos. Dentre essas 12 tribos, quem aceita a Jesus, se é gentio, no caso por causa que as 10 tribos, Reino do Norte, Efraim, se misturou entre o meio e as nações, porque foi levada por cativeiro lá na época do Império Assírio, e se misturou no meio das nações e se tornou gentia, entende? Quando uma daquelas tribos ou uma das nações aceitam a Jesus, ela passa a ser o Israel espiritual de Deus, assim como a casa de Judá. Ela pode estar lá em Israel, como ela pode ter ido pela dispersão, ali no início da igreja primitiva, pode ter ido pela dispersão, mas ela aceitou a Cristo, ela é a igreja, entende? Ambos, entende? Tanto de Efraim quanto de Judá, aceitou a Cristo, é um novo homem. Romanos 10, versículo 12, Paulo fala, já não há distinção entre grego e judeu. Já não há distinção entre gentio e israelita, é isso que ele está falando. Aceitou a Cristo pela fé, acabou a história, acabou a conversa, a igreja é um novo homem, entende? Então, dentre essas 12 tribos que os profetas estão falando, tem pontos que vai apontar para nós, que é o Israel espiritual. Tem pontos que, se nós negarmos, vai chegar o desfecho é Israel carnal, entende? Então, das 12 tribos sai o Israel carnal, mas sai o Israel espiritual. É difícil de explicar, mas você precisa entender. Não é 24 tribos, 12 tribos espiritual e 12 tribos carnais, não é isso. É 12 tribos, na literalidade. Dentre essas 12 tribos, quem recebe a Jesus passa a ser chamado filho de Deus, porque aceitou a Cristo, é um novo homem, foi transformado, foi convertido, porque a lei e o testemunho foi selada no coração desse discípulo, entende? Pedro, capítulo 1, vai falar, os profetas, né, falaram, indagaram, investigaram a respeito desse plano de salvação do Evangelho da Graça, né, que haveria de ser manifestado no futuro, da qual eles profetizaram não para eles, mas para nós. O próprio Pedro reconhece, eles profetizaram para nós. Por que a gente vai descartar as palavras dos profetas? Não podemos. Então, quando a gente descarta as palavras dos profetas, exclui Israel, né? Como é feito a exclusão, a divisão.
E aí não tem mais jeito, né? Aí a mensagem fica dividida, fica desajuntado. E aí Jesus está falando: quem não ajunta comigo, espalha, entende? Então o ajuntar que Jesus está falando é ajuntar as 12 tribos. Como? Através da mensagem que os profetas já falaram. Se eles não falarem desta maneira, eles jamais vão ver a alva, entende? A estrela da alva, que é Cristo, não vai nascer no coração daquele que não está falando concernente à palavra. Por quê? Porque não está andando com Jesus na luz, como ele na luz está. Lembra do verso inicial? Se andarmos na luz como ele está, temos paz e comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus vai nos purificar de todo o pecado. E aí entra aquela questão do pecado de Israel, né? Eu vou perdoar os seus pecados e nunca mais vou me lembrar dele. Miqueias vai falar disso, né? Amós também. Sou eu que lanço nas profundezas do mar os seus pecados. Dos seus pecados não me lembro mais. Por quê? Porque eu era israelita ou era judeu. Eu me tornei uma nova criatura. Já não há mais condenação para mim, porque eu sou uma nova criatura. Mas eu fui israelita no passado, né? Carnal. Mas não aceitou a Cristo, então aí é Israel carnal. Por isso que nas cartas de Paulo vai ter sempre essa passagem, né? 1 Coríntios capítulo 10, Paulo fala 2 vezes de forma diferente. No versículo 32 ele fala: não sejam causa de escândalo para os judeus, não sejam causa de escândalos para os gentios, e nem pé de tropeço para a igreja. Só que um pouco acima, um pouco antes dele falar isso, ele está falando lá de não se contaminar com a mesa, né? Tomar do cálice e beber do sangue do Senhor Jesus, mas não se contaminar com a mesa dos demônios, com os cálices dos demônios, que é oferecido aos demônios, né? E aí ele vai usar um exemplo, ele vai fazer: considera o Israel da carne. Quer dizer, ele falou para olhar, observa o Israel da carne, como que é feito os sacrifícios deles, que era tudo misturado junto com os deuses, com os baals da vida. Mais embaixo ele escreve: não sejam pedra de tropeço ou causa de tropeço para os judeus, nem para os gentios, e nem para a igreja. Como que você vai entender isso? Quem que é o Israel carnal que ele falou? 12 tribos carnais, que não tem Cristo, não recebeu Cristo e não vão receber. São carnais e ponto, acabou. Vai perecer. Quem que são os judeus? Os judeus ali no contexto do versículo 32. Lá em Esdras, né, capítulo 4, versículo 1, lá o texto vai dizer que a tribo de Benjamim e a tribo de Judá estava edificando o templo quando surgiu os inimigos, né? Ou seja, só tinha 2 tribos edificando para profetizar uma edificação que aconteceria no futuro. Essa edificação que nós estamos fazendo parte. E aí a obra foi paralisada, Deus levanta 2 profetas, Ageu e Zacarias, para animar o povo e profetizar a finalização da obra e ao aperfeiçoamento da obra, segundo a profecia dos 2 profetas. Só que quando Zacarias vai profetizar, a gente leu ainda inclusive, né? Quando ele vai profetizar, ele profetiza para o reino do norte. Os que estão longe devem ajudar a edificar essa casa. Qual? O corpo de Cristo, entende? É essa edificação que a gente está falando, né? Lá no contexto literal, só 2 tribos participou. Mas no contexto nosso, as 12 tribos têm que fazer parte, não tem jeito. Então quando você exclui as 12 tribos, aí você está espalhando, como Jesus falou. Jeremias 31, versículo 1. Naquele tempo, no tempo da nova aliança, eu, Senhor Deus, vou ser Deus de todas as tribos de Israel, né? Então se você for mergulhar para dentro dos profetas e procurar essas explicações, você vai encontrar certamente, né, muitos textos que vai falar da unificação. Oséias capítulo 1, versículo 11, né? No futuro, naquele tempo, né, tanto Efraim quanto Judá constituirão para si um só cabeça. Quem que é? É Cristo, o líder. Tanto Judá quanto os gentios, tanto a casa de Israel, que é o reino do norte, quanto a casa de Judá, que é o reino do sul, vão constituir, vão estabelecer, vão ter para si um líder, um cabeça. Jesus Cristo é seu nome, entende? E ele, ambos que estão em brigueiro, desavença, desaforo, né, guerra e mais guerra, vão olhar apenas para um lugar, que é Cristo, entende? E eles vão ser transformados num novo homem, eles vão se converter ao Deus forte, como está Isaías 10, né, se você ler lá, né? Eles se converterão ao Deus forte. Só que o Deus forte que eles vão se converter é Jesus. Então na época de Isaías, quem viveu na época de Isaías não tinha como se converter ao Deus forte. Porque o Messias, o Jesus, tinha que vir, que ele é o Deus forte. Quando ele ressuscitasse, ele se tornaria esse Deus forte. E aí ele poderia unificar os dois, entende? Aí eles se converteriam ao Deus forte, entende?
E lá mesmo nesse capítulo 10, que ele está falando disso, está falando do rei da Assíria, né? Rei da Síria, de grande tribulação, que eles vão sofrer, eles vão passar apertado na mão do rei da Síria. Por quê? Porque é a época do anticristo, né? O rei da Síria é o anticristo. E o anticristo vai ser destruído com o assopro dos lábios de Jesus. Logo no início do capítulo 11, Isaías fala que o perverso vai ser destruído com o assopro da boca do Senhor. Você consegue ligar que Paulo está falando disso lá em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2? Se eu não falo a memória aqui, né? O iníquo vai ser destruído com o assopro da boca. Você vê que está ligado os profetas, a mensagem, o evangelho, tudo está relacionado, entende? Mas a mensagem nossa atual não está aí. Precisa ser feita uma reforma, precisa ser feita uma restauração na mensagem, né? Feita a restauração na mensagem, aí a gente vai ter a comunhão uns com os outros e vai ter os sinais e maravilhas que Isaías fala no capítulo 8, né? Com esses dois filhos, né? O levanta e anda vai estar em nossas mãos. Hoje nós estamos divididos, né? Não posso falar de tribos, mas nós estamos divididos. Aqui em Mogi Guaçu, a cada esquina tem uma igreja. Dentro daquela igreja tem comunhão, mas na igreja do outro lado da rua não tem comunhão, entende? A visão é diferente, a mensagem é diferente, as programações são diferentes, as reuniões solenes são diferentes. Tudo dividido, cada um para si. Não, mas aqui dentro a gente tem comunhão, aqui a gente trata o pecado, aqui a gente, tudo bem, não está errado, está tratando o pecado. Mas no sentido, no mundo espiritual, para ter poder, para ter força, para ter testemunho, para ter sinais e maravilhas, levanta e anda, tem que unificar as mensagens, né? A mensagem central da Bíblia tem que estar em linha com as demais igrejas, entende? As denominações. Quando essas mensagens estiverem em linha, aí o mundo espiritual, os denominadores, potestades, né, os príncipes das trevas, que estão sobre a cidade, né, eles não vão ter poder. Por que eles não vão ter poder? Porque eles não vão poder mais acusar. Porque hoje eles olham e falam, está dividido lá, ó, né? Ah lá, está dividido. Está jejuando, está orando, mas está dividido. Está fazendo boas obras, mas está dividido. Está cantando, está louvando, mas está dividido. Ele não conversa com ela lá do outro lado. Ela não conversa com ele aqui, ó. São pastores, são líderes? São. Mas estão divididos. Percebe? Então no mundo espiritual isso não tem poder. Pode acontecer uma comunhão aqui? Pode. Mas no espírito, no mundo espiritual não tem força, entende? Não está avançando. Está patinando, entende? Então para avançar no mundo espiritual tem que unir. Tem que falar da mesma forma, que se eles não falarem da mesma forma que os profetas falaram, que Pedro escreveu, jamais vão ver a alva, jamais vão ver sinais e maravilhas, jamais vai ver coisas maravilhosas e tremendas acontecendo. Tem que falar da mesma forma que eles estão falando, tem que ser a mesma mensagem, tem que ajuntar as 12 tribos, a mensagem tem que ser centralizada, tem que ser restaurada, e tem que ser aceita no coração, primeiramente, né? Amém, meus queridos? Ó, deu meia hora de vídeo. Meia hora, passou um pouquinho de meia hora, tá ótimo. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham compreendido essa parte. Vamos continuar gravando em nome de Jesus, se Deus permitir. Obrigado pelos novos inscritos. Mandar um abraço lá pro irmão Adelmo, lá da Alemanha. Tem me ajudado com dicas. Não só com dicas, mas com equipamentos, né? Que Deus abençoe sua casa, sua família, sua esposa. Que Deus abençoe tremendamente seu ministério, em nome de Jesus. Um abraço, querido. Um abraço para todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.